O piloto brasileiro viajou ontem à noite depois de 2 meses tratando de uma paralisia facial que chegou a ameaçar a carreira dele. Senna faz testes na Inglaterra até o final do mês e em fevereiro estará no Rio para experimentar pneus. Você está indo otimista para a Europa agora? Eu tenho certeza que a gente tem tudo para dar certo. A equipe é uma equipe estruturada, o carro é novo e a gente tem bastante tempo para se ajustar até o início. 1985 vai ser o ano de Ayrton Senna na Fórmula 1. Tomara que você esteja certo, a gente vai lutar para isso. Você sabia que Ayrton Senna, ainda no início de sua trajetória na Fórmula 1, enfrentou um desafio físico inesperado? Entre 1984 e 1985, durante seus primeiros anos na elite do automobilismo, o piloto sofreu uma paralisia facial que poderia ter impactado sua carreira de forma dramática. Apesar do problema, Senna mostrou ao mundo por que ele seria lembrado como um dos maiores nomes do esporte. Hoje, vamos contar em detalhes essa história fascinante e pouco conhecida, revelando como ele enfrentou esse momento com coragem e resiliência. Prepare-se para descobrir uma lição de superação que vai te inspirar. O início do problema. Era o início dos anos 80, e Ayrton Senna havia acabado de ingressar na Fórmula 1. Em 1984, pilotando pela equipe Toleman, ele já dava sinais de que seria um dos maiores talentos do automobilismo. Mas enquanto impressionava nas pistas, Senna enfrentava uma pressão intensa. Era um jovem piloto brasileiro carregando as expectativas de um país apaixonado por corridas, ao mesmo tempo em que buscava provar seu valor em um ambiente competitivo e dominado por equipes europeias. Foi nesse período que Ayrton começou a notar algo estranho. Durante uma sequência de eventos exaustivos, ele sentiu um formigamento em um lado do rosto. A sensação evoluiu rapidamente para uma perda de mobilidade em parte da face, o que deixou o piloto alarmado. Os médicos diagnosticaram que ele estava sofrendo de uma paralisia facial temporária, desencadeada por altos níveis de estresse e desgaste físico. Imagine o impacto disso para um jovem atleta em ascensão. Para Senna, cuja concentração e precisão eram essenciais, o problema não era apenas físico, mas também emocional. No entanto, ele decidiu enfrentar a situação com a mesma determinação que mostrava nas pistas, os desafios na vida e na carreira. A paralisia facial trouxe desafios imediatos para Ayrton. Em entrevistas, ele tentava disfarçar a condição para evitar especulações da mídia e dos adversários. Ayrton sabia que qualquer sinal de fragilidade poderia ser usado contra ele em um esporte tão competitivo. Nas pistas, a situação era ainda mais delicada. A falta de mobilidade em parte do rosto, embora não afetasse diretamente sua performance, gerava desconforto e colocava em xeque seu estado emocional. Senna, porém, não se deixou abater. Ele iniciou um tratamento imediato, que incluía fisioterapia e técnicas de relaxamento para reduzir o impacto do estresse. Além disso, ele ajustou sua rotina para incluir momentos de descanso, algo essencial para sua recuperação. Esse período de dificuldade também o levou a refletir sobre o equilíbrio entre corpo e mente, algo que ele passaria a valorizar ainda mais ao longo de sua carreira. Durante esse tempo, Ayrton manteve sua postura estoica. Ele minimizava a gravidade da condição, concentrando-se em seus objetivos dentro da Fórmula 1. Essa atitude não apenas preservou sua confiança, mas também inspirou sua equipe e os fãs, que viam nele um exemplo de determinação inabalável. A recuperação e a superação. Com o tratamento adequado, Ayrton Senna conseguiu superar a paralisia facial em algumas semanas. Ele não apenas recuperou os movimentos do rosto, mas também saiu dessa experiência com uma compreensão ainda maior sobre a importância do autocuidado. Esse episódio o ensinou que, mesmo em busca da perfeição, era essencial respeitar os limites do corpo. Logo após sua recuperação, Senna voltou a impressionar no volante. Sua lendária atuação sob chuva no GP de Mônaco de 1984, onde quase venceu em condições extremas, é um testemunho de sua habilidade, mesmo em meio aos desafios pessoais que enfrentava naquele período. Ele continuou sua ascensão, tornando-se um dos maiores nomes da Fórmula 1, não apenas por seu talento, mas também por sua resiliência e disciplina.
Uma lição que vai além das pistas. A história de Ayrton Senna e sua luta contra a paralisia facial é um exemplo de como até os maiores campeões enfrentam desafios inesperados. Mais do que superar o problema, Senna nos mostrou que é possível enfrentar as adversidades com coragem, disciplina e uma mentalidade inabalável. Esse episódio, pouco conhecido, é mais uma prova de que ele era muito mais do que um piloto excepcional. Ayrton era um verdadeiro exemplo de superação. E você? Já enfrentou um momento em que precisou superar algo inesperado? Compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Ayrton Senna nos deixou um legado que vai muito além da Fórmula 1. Ele nos ensinou a nunca desistir, mesmo quando o caminho parece impossível. O que Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 da história, e Sylvester Stallone, uma das maiores lendas do cinema, poderiam ter em comum? À primeira vista, suas vidas parecem completamente diferentes. Ayrton dominava as pistas de alta velocidade, enquanto Stallone conquistava as telonas com personagens inesquecíveis como Rocky Balboa e Rambo. No entanto, ambos enfrentaram um desafio que quase colocou seus sonhos em risco: a paralisia facial. E embora as circunstâncias tenham sido distintas, as histórias de superação de Senna e Stallone revelam a força de caráter e a resiliência que os tornaram ícones mundiais. No início dos anos 1980, Ayrton Senna era um jovem piloto promissor, cheio de ambição e com o sonho de conquistar a Fórmula 1. No entanto, em um momento decisivo de sua carreira, ele enfrentou um obstáculo inesperado: uma paralisia facial parcial. O lado direito de seu rosto perdeu os movimentos, dificultando sua fala e expressões faciais. Essa condição, conhecida como paralisia de Bell, pode ser causada por fatores como infecções virais ou estresse extremo. Para Ayrton, isso não era apenas um problema físico. No mundo do automobilismo, onde a comunicação com equipes e patrocinadores é crucial, sua capacidade de expressar emoções estava diretamente ligada ao sucesso. A situação deixou Senna devastado. Amigos próximos relatam que ele chegou a cogitar desistir. Tamanha era a pressão emocional e o impacto da condição em sua autoestima. Mas Ayrton decidiu lutar. Ele se submeteu a um tratamento rigoroso que incluía fisioterapia e exercícios faciais diários. Durante cerca de 6 meses, ele dedicou-se intensamente à recuperação, equilibrando os desafios físicos com a pressão psicológica. Sua determinação e disciplina, qualidades que ele também levava para as pistas, foram fundamentais para superar esse momento crítico. Quando finalmente recuperou os movimentos do rosto, Ayrton voltou ainda mais motivado, determinado a provar que nenhum obstáculo seria grande o suficiente para pará-lo. Enquanto Senna enfrentava uma paralisia temporária, Sylvester Stallone lidava com uma condição que o acompanharia por toda a vida. Stallone nasceu em Nova York em 6 de julho de 1946 e sofreu complicações durante o parto. O uso de fórceps para ajudá-lo a nascer acabou lesionando um nervo facial, causando uma paralisia permanente no lado esquerdo do rosto. Isso afetou sua boca, olhos e fala, resultando em sua característica fala arrastada e na assimetria que marcaria sua expressão facial. Durante a infância e a juventude, Stallone enfrentou inúmeros desafios por causa de sua condição. Ele foi alvo de preconceito e rejeição, muitas vezes sendo tratado como alguém que nunca poderia alcançar grandes feitos. Já adulto, ao tentar se estabelecer como ator em Hollywood, ele foi rejeitado inúmeras vezes. Diretores e produtores diziam que ele nunca seria um astro devido à sua aparência e sua dicção. Mas Stallone, assim como Senna, não desistiu. Ele decidiu escrever seu próprio destino, literalmente. Inspirado por suas próprias dificuldades, escreveu o roteiro de Rocky em apenas 3 dias. Quando estúdios tentaram comprar o roteiro, oferecendo uma soma significativa, Stallone recusou. Ele só aceitaria vender o projeto se pudesse protagonizar o filme. Apesar de sua posição intransigente ter causado polêmica, ele acabou conseguindo o papel principal. Rocky se tornou um sucesso estrondoso
e recebeu o Oscar de melhor filme em 1977, lançando Stallone ao estrelato. As histórias de Ayrton Senna e Sylvester Stallone têm mais em comum do que o desafio da paralisia facial. Ambos enfrentaram situações que poderiam ter destruído suas carreiras antes mesmo de começarem. Ayrton precisou lutar contra as limitações físicas e emocionais impostas pela paralisia, enquanto Stallone superou anos de rejeição por conta de sua condição permanente. O que os une é a força interior que os impeliu a seguir em frente, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam de suas capacidades. Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial de Fórmula 1, inspirando milhões com sua habilidade nas pistas e sua generosidade fora delas. Ele não só venceu adversários, mas também superou seus próprios limites, provando que a verdadeira força vem de dentro. Stallone, por sua vez, criou uma das franquias mais icônicas da história do cinema e se tornou um símbolo de perseverança e determinação. Sua história é um lembrete de que, mesmo quando as portas se fecham, é possível abrir novos caminhos. O que conecta Ayrton Senna e Sylvester Stallone não é apenas a paralisia facial, mas a maneira como ambos lidaram com o problema. Senna enfrentou um momento de fragilidade em um esporte que exige foco absoluto, enquanto Stallone lutou contra anos de rejeição em uma indústria que valoriza a aparência e a perfeição. Ambos usaram essas dificuldades como combustível para alcançar o sucesso. Ayrton, com sua recuperação, mostrou que a resiliência e a disciplina podiam superar qualquer obstáculo, enquanto Stallone provou que o talento e a determinação são mais importantes do que qualquer imperfeição física. Além de suas lutas pessoais, há algo de universal em suas histórias. A paralisia facial, seja temporária como no caso de Senna, ou permanente como no caso de Stallone, é um lembrete de que as adversidades podem atingir qualquer pessoa, independentemente de sua força ou talento. Ambos encontraram maneiras de transformar esses desafios em oportunidades, servindo como inspiração para milhões ao redor do mundo. A jornada de Ayrton foi marcada pela busca constante por excelência, que o levou a se tornar tricampeão mundial de Fórmula 1. Stallone, por sua vez, tornou-se um dos atores mais reconhecidos e respeitados de Hollywood, criando franquias icônicas e ganhando um lugar especial no coração de seus fãs. Curiosamente, tanto Senna quanto Stallone usaram suas experiências para ajudar outras pessoas. Ayrton, conhecido por sua generosidade, investiu em programas educacionais e sociais para crianças carentes no Brasil. Stallone, por sua vez, frequentemente compartilha sua história de luta para inspirar jovens artistas a acreditarem em seus sonhos, mesmo diante de adversidades. Essa generosidade e senso de propósito mostram que, além de superarem suas próprias dificuldades, ambos deixaram legados que vão muito além de suas respectivas carreiras. As trajetórias de Ayrton Senna e Sylvester Stallone provam que a verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los e superá-los. Suas histórias nos ensinam que o sucesso não é medido apenas pelos troféus e prêmios conquistados, mas pela coragem de continuar, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Então, qual dessas histórias mais te inspira? Ayrton, que venceu a paralisia facial temporária no início de sua carreira, ou Stallone, que transformou uma condição permanente em um símbolo de força? Deixe sua opinião e compartilhe essas histórias com quem precisa de inspiração para seguir em frente.